Eu era uma menina que eu fui criada, como muitas mulheres aqui, com muitos desafios. Então, eu era a última de 5 filhos. Quando a minha mãe resolveu ficou grávida, né? Não é que ela resolveu. Quando a minha mãe ficou grávida, ela não esperava ter o quinto filho, porque ela já não tinha condição, ela já tinha 4 filhos, e ela não tinha condição de ter esse quinto filho. E então ela disse que eu sou um milagre, que não era nem para eu nascer. Ela tinha tido um aborto espontâneo antes de mim. Quando ela estava com 35 anos, foi que eu vim. Então, eu fui criada como, na maioria das famílias, quando tem uma situação precária, ali, do jeito que dava. E esse jeito que dava, muitas vezes, faltava cuidado, faltava afeto, mas não por mal, porque era o que tinha. Era o que tinha. Então, essa foto aqui eu brinco e falo, essa foto pequenininha, que eu já era sócia do Itaú ali, ó, estava com a blusa do Itaú. Então, roupa, a gente não tinha muitas vezes roupa, que era sempre doada. A minha mãe fazia plantão no albergue e levava a gente com ela. Então, isso causava, a gente trabalhava lá no albergue junto com ela. E as roupas que ela recebia para levar para doação, muitas vezes ela separava essas roupas e dividia conosco, para mim e para minhas irmãs. E assim eu fui crescendo. E aí, na escola, tive os bullying que todo mundo teve, alguns piores. Eu me sentia muito inferiorizada, porque muitas vezes eu não tinha material escolar, tanto uniforme quanto materiais básicos, caneta, lápis, borracha, porque era a realidade. Porém, quando você olha para o lado e vê nesse momento que tem pessoas que têm, pessoas que. E você não tem um apoio emocional para passar por esse momento de escassez, a criança vai adquirindo um senso de merecimento diferente. E isso cria, hoje, que a gente vê na fase adulta, a mesma falta. Eu costumo brincar com as minhas alunas o seguinte, falo para elas, né? Não é brincadeira. Eu costumo falo para elas, quando elas estão em aula comigo, depois coloca isso, faz sentido. Que quando você é pequena, você sente que falta o lápis. E aí, essa percepção na fase adulta, você sente que falta o carro, você sente que falta pintar a sua casa, você sente que falta, porque a percepção continua a mesma. É como se fosse um vazio. Você deseja, e é isso que a gente vai começar essa aula. Você deseja, deseja, deseja. Quando você atinge, logo um outro desejo vem. Logo, acontece uma nova percepção. E às vezes você vai com esse sentimento de falta para sua nova conquista. Percebe? E isso cria também vazios, porque muitas pessoas não sabem. Então, dentro de mim, acontecia uma guerra constante. Então, na adolescência, eu acabei, por conta de vários bloqueios mentais, vários bloqueios emocionais, criando essa escassez, tanto sentimental, quanto de conexão comigo, conexão com o meu feminino, e também adquirir, por conta desses pensamentos ruins, sentimentos ruins, uma obesidade grau 3. Eu pesava 147 quilos. E isso mexeu muito com a minha autoimagem, porque a mulher, ela tem dois desenvolvimentos, apesar de ninguém falar, a gente tem dois desenvolvimentos na área sexual. Um na primeira infância e o segundo na adolescência. Então, isso mexeu muito com a minha autoimagem e com a minha autoestima. E assim eu segui. E eu conto até lá no Instagram que eu fiz o regime, emagreci, em cima de muita dificuldade. Por quê? Porque eu também não tinha alimentos apropriados para fazer regime. Então, eu trabalhava já, com 14 anos já comecei a trabalhar. Trabalhava numa loja de roupas de meia, vendendo meias. E eu passava sábado até a noite lá nessa loja. Enfim, a minha adolescência eu entrei. Então, nesse momento que eu decidi emagrecer, com muita dificuldade, eu pagava a minha academia e comecei a fazer essa dieta. E assim
continuei a vida como muitas adolescentes. Conheci o que hoje é o meu ex-marido, fiquei grávida da minha primeira filha e no meio de toda essa construção emocional e sentimental no automático, eu desenvolvi padrões mentais, padrões que vinham da minha família, padrões que vinham da minha história, padrões que vinham das coisas que eu tinha ido buscar e fui construindo. Depois que eu fiz o regime, eu saí na revista, aqui eu até coloquei a fotinha que eu saí na revista, na Boa Forma, na época, porque eu emagreci muito, de forma natural, governando essa ansiedade que eu tinha, justamente por conta desses bloqueios. E após eu emagrecer aqui, ó, foi bem aos 20 anos, quando depois que eu tinha emagrecido, essa quarta foto, que eu falo que continuava uma guerra dentro de mim? Porque eu tinha conquistado essa vitória fora, essa vitória da minha imagem exterior, mas dentro ainda continuava uma guerra em mim. Eu não tinha trabalhado pontos estruturais da minha ansiedade e do meu auto-amor. Então, eu ainda tinha aquela sensação de que eu faço e eu consigo. Eu faço, deixa eu ver se aqui tem alguém. Eu faço e consigo. Eu vou fazer e vou conseguir. Eu vou fazer uma ação e a minha intenção é boa, eu não quero mal de ninguém e eu vou conseguir isso. Então, eu tinha muito isso. Eu faço porque eu fui criada assim. Faça tudo direitinho. Obedeça. Faça tudo. Porque você cria uma ligação entre eu sou só amada quando eu faço tudo direitinho. Eu faço tudo direitinho, por que eu não tenho? Percebe? Eu faço e a minha intenção ainda estava errada. Lembra que eu falei? Que eu emagreci e continuei com uma autoimagem muito, muito, muito falha. Então, é isso que eu quero contar aqui para vocês. Compartilha a live, porque é muito boa esse exercício que eu vou dar nessa live. Curte, compartilha, vai ser muito bom esse exercício que a gente vai fazer aqui hoje. E aí depois vocês vão, eu vou deixar gravada por 2 dias, porque o método Voe, a condição que eu vou fazer hoje aqui para vocês, não vai ser igual, nunca mais. Então, é aquela coisa que eu costumo dizer, tem que aproveitar a última chamada. Então, essa é o exercício que eu dou dentro de mentoria. Mas eu estou entregando aqui para vocês começarem a ter noção de como nós, às vezes, criamos pensamentos ruins. Então, essa menina que vivia em guerra interna tinha uma autoimagem falha de todas as experiências que ela tinha desde a infância. Uma infância bem escassa, posteriormente, uma obesidade grau 3, falta de governo das suas emoções, dos seus pensamentos. Então, eu fazia tudo certinho, eu fazia muito. Então, eu entrava num trabalho, eu trabalhava em loja, eu fazia muito, muito, muito. Eu queria trabalhar muito, porque se eu fizesse, as pessoas iriam reconhecer o que eu não reconhecia. Ou seja, nem eu reconhecia e nem as pessoas reconheciam. Por quê? Porque eu queria fazer, fazer, fazer para ser amada. A intenção estava escondida dentro de mim, sem ao menos eu sonhar que isso poderia estar acontecendo. Eu não imaginava que a minha intenção era querer ser amada e aceita, sendo que eu já era, né? Hoje eu tenho essa noção de identidade, de autoimagem, mas eu fazia, fazia, fazia. Então, se eu saía com as minhas amigas, eu fazia, 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 fazia. Eu ia para casa de todo mundo, passava na casa de todo mundo, não dizia não para ninguém e sempre dizendo não para mim. Então, depois que eu fiz o regime, mesmo como eu disse aqui, eu tendo uma autoimagem fora aceitável, né? Que agora eu me aceitava mais. Essa aqui é depois que eu emagreci, essa quarta foto. A guerra continuava dentro. Eu não me via merecedora, eu não me via capaz, eu não me via com uma autoimagem capaz de realizar qualquer coisa. E isso foi criando falhas, pensamentos ruins, mais sentimentos ruins. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Porque muitas vezes, superar o que nos deixa insegura é entrar na rota do que a gente deseja. É buscar realmente o que a gente deseja. Porque nesse caminho, nesse caminhar
é que você começa a descobrir o que você precisa. Então, sempre que eu quero criar uma nova habilidade, ou criar um relacionamento novo, ou criar uma mentoria, ou vender o meu trabalho, não ter vergonha de vender o meu trabalho, eu começo a achar limites. Percebe? Eu começo a achar limites. Então, eu começo a fazer a minha mentoria e começo a achar limites. Eu começo a vender o meu trabalho na internet, eu começo a achar limites. Porém, quando você tem a autoimagem falha, você usa desculpas para esconder a sua autoimagem. Quem chegou agora, ó, mostrei as fotinhos e a guerra interna que vinha dentro de mim. Seja bem-vindas, meninas. Então, para que você supere o que te deixa insegura, você possa vender o seu trabalho com segurança, entendendo que o resultado que você pode criar. Vender um bolo, vender um brigadeiro, vender qualquer coisa, uma roupa na internet, vender bijuteria que você gosta, você deve começar a entrar na rota do que você deseja. Por quê, Vera? Porque se eu esperasse, o que teria acontecido comigo se eu tivesse esperado ou tivesse esperando até hoje alguém me valorizar? Percebe? Eu, quando me separei, que eu terminei de contar a história, que quando eu me separei, tinha essa guerra dentro de mim. Além de tudo, eu me senti derrotada e sem a mínima capacidade de ir para o mundo. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu chorava quando as minhas filhas iam. Eu tinha muito medo de falar com meus clientes e me posicionar. Eu tinha medos infantis, percebe? Então, nas nossas emoções, e é isso que a gente vai falar agora, nas nossas emoções, a gente tem graus de maturidade. Então, tem alguns bloqueios que vinham desde a infância que me prendiam na infância. Quem tem medo de se andar sozinha? Quem tem medo de fazer as coisas? Criança. E depois, quem quer fazer tudo? Aí depois eu comecei a querer fazer tudo do meu jeito. Agora não vai ser mais assim. Eu vou fazer, eu vou gerar uma ação. E eu não via que a minha intenção, que é muito importante isso, que eram essas fotos que eu coloquei aqui, gente. Eu não via que a minha intenção ainda era ser amada por aquela pessoa que não me valorizava. Ainda era ser vista por uma pessoa que não me valorizava. Ainda era uma autoimagem falha, bloqueios infantis que criavam essas emoções infantis. Isso era muito triste, porque eu fazia e não conseguia sustentar. Eu não conseguia sustentar. Oi, Ju! A Ju vai entrar aqui. Eu não conseguia sustentar essa autoimagem, entende? Eu não conseguia, gente. Não conseguia sustentar essa nova autoimagem. Eu não conseguia, porque eu tinha muitos bloqueios mentais que não me faziam sustentar isso. Então, para que você consiga começar a desenvolver uma rota de autoconfiança e autoamor, você deve sair. Tá baixo no YouTube? Deixa eu ver aqui. Tá melhor? Melhor, Rose? Tá melhor? Veja aí se tá melhor. Senão eu tiro. E aí, para você continuar, para você começar a desenvolver essa rota, você deve simplesmente criar, criar uma rota que você deseja. Deixa eu tirar aqui então, peraí. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou o áudio? Eu vou entrar aqui para ver também. Vou chamar a Ju aqui. Vou chamar uma aluna minha para para a gente conversar um pouco e vocês verem, conhecerem também um pouco do método. Peraí. Vamos lá.
Vamos ver se a Ju consegue entrar aqui. Deixa eu ver. Eu vou chamar uma aluna minha para vocês conversarem com ela, pra vocês verem como ela. Aqui tá bom? Tá bom o áudio? Que bom. Então entra aí, consegue entrar para a gente conversar um pouco? Deixa eu ver se ela consegue. Essa é a minha aluna, Ju, que eu coloco na página de vendas. A minha outra aluna hoje é aniversário dela, ela não pôde participar. Tem várias alunas, mas algumas não puderam participar. Conseguiu? Conseguiu? Deixa eu mandar aqui para ela. Então, gente, para vocês começarem a ganhar autoconfiança e entenderem como vai funcionar a rota que vocês desejam, vocês devem escolher, porque você nunca vai ter tudo perfeito como você quer de primeira. Você nunca vai conseguir ter tudo que você deseja de primeira. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Vamos ver. Convidar. E é isso, a gente tem que simplesmente entrar aí nessa rota. Vamos lá, essa minha aluna, gente, deixa eu contar aqui para vocês. A gente começou a fazer um trabalho, ela tinha vários bloqueios que ela já vinha trabalhando em várias mentorias que ela tinha participado. E o que que acontece, né? Quando ela começou a fazer o treinamento comigo, ela também, como eu contei aqui, lembra que eu contei aqui que eu tinha bloqueios infantis que me brecavam? Então, ela também enroscava nesses bloqueios. Ela tinha medos, ela tinha dificuldade de confiar. E aí a gente começou a fazer mentalizações estruturais. E aí, o que que acontece? Ela começou a liberar energias que bloqueavam boas conexões, do campo emocional dela, da vida dela. Tá entrando aí. Oi, gente, boa noite. Oi, Ju! Tá frio aí em Curitiba? Ai, tá gelado, né? Tá mesmo? Que legal! Gelado, tá chovendo. Que legal! Nossa, adoro frio. Aqui tá um calor. Ai, já que eu vou ir passar calor, então. Que delícia! A Juliana vai mudar para São Paulo. Adoro! Vamos fazer várias coisas juntas aqui. Ju, Vamos. conta um pouco para as meninas como foi seu processo de autoconhecimento. Quando você começou, a gente fez a mentoria, estava no meio da pandemia, né? E aí a gente começou a fazer a nossa mentoria. E como que foi esse processo? Você já vinha de alguns períodos de cursos de autoconhecimento. E aí, como que foi quando a gente começou a fazer esses encontros? Ah, a gente se conheceu numa mentoria, né? Que eu estava em busca de autoconhecimento, tudo. Só que havia muitas coisas ainda minuciosas que precisavam ser trabalhadas, né? Em particular. E foi quando a Vera lançou o curso. E daí eu fui e falei assim, não, Vera, eu quero ser tua mentorada agora. E daí, por afinidade, pela história que a Vera tem, pela bagagem que ela tem, muitas coisas se conectaram a mim, né? E daí foi quando a gente começou a fazer o curso. Foram algumas mentalizações que foram bem fortes. Eu chorava demais, né, Vera? Meu Deus, como eu chorava. Umas que me marcaram bastante, na verdade foram várias mentalizações, mas duas que me marcaram bastante foi a carta para a mãe, que a gente trabalhou bastante a parte com os meus pais e com a minha mãe, e a de ressignificar os meus relacionamentos antigos, que foi aí que abriu, foi a hora que eu desbloqueei, aí eu comecei a namorar e casei. Começou a namorar e casou. Nossa, Ju, foi muito engraçado, né? Porque eu estava falando com uma aluna agora essa semana, eu conto sempre a sua história. Como quando a mulher tem medo, e eu coloquei um checklist da traição, de medo do abandono, medo de não confiar, né? Quando a mulher tem essa dificuldade, e isso está subconsciente, como a gente pegou aquele dia foi bem pontual, né? A gente conversou e você estava com um problema pontual,
E como você estava com o sentimento muito aflorado, eu acho que foi mais fácil, eu falo isso também. Porque a gente não precisou induzir o sentimento, você estava com tudo muito aflorado. Você estava com aquele medo aflorado, então foi fácil voar daquele lugar que eu falo, foi fácil voar, foi fácil pegar, foi fácil sentir, porque às vezes a gente tem que escavar um pouco a aluna, colocar ela no estado emocional e aí sim mudar, né? Mas como é muito mais rápido mudar isso de forma subconsciente, você acha? Você concorda? Que, por exemplo, às vezes na terapia convencional, a gente fica muito tempo falando e não sente de verdade o que tem medo. Então, por exemplo, às vezes assim, eu vejo que muita coisa que eu atraí foi por ter medo de traição, que eu via na minha casa, foi por ter não por adultos falarem as coisas para mim e não cumprirem a sua promessa, foi por eu ver meu pai falar milhões de vezes uma coisa e não cumprir. E aí isso me fazia bloquear conexões novas. Você acha que com você também isso bloqueou muito sua vida, muito tempo? Ah, com certeza, com certeza. Veio de bloqueio familiar, né? Desde a infância, daquelas crenças limitantes que os pais colocam na gente, os bloqueios infantis, que pai, mãe, como eu tive o abandono do pai quando criança, então o abandono veio desde a infância, desde pequenininha, só que isso daí eu não sabia, né? Então, assim, para mim, entre aspas, foi normal, aconteceu e, né, não tem muito o que fazer. Sim. Só que com o trabalhar, porque foi muito minucioso o que a gente fez, né, Vera, nos cursos, assim, foi realmente bem pontuais. E uma coisa, assim, que eu também aprendi era, não caminhe sozinha. Se você quer um nível mais alto, você precisa caminhar com outra pessoa que já está no nível que você quer chegar. Então, foi algo que eu vi em você, você estava num nível alto, eu falei assim, caramba, eu quero conquistar aquilo. Então, eu pedi ajuda, a Vera lançou o curso, e eu falei assim, não, eu quero ajuda, eu preciso, eu vou desbloquear, eu vou crescer, eu vou curar, eu vou ressignificar. E uma coisa que ajudou bastante foi a afinidade que eu tenho com ela, né? Que foi quando a gente fez a mentoria, eu tive afinidade, e isso facilitou por quê? Porque eu não tinha essa afinidade com a minha terapeuta. Então, assim, realmente, nas terapias era falar, trabalhava uma coisa aqui, uma coisa ali. Só que com a afinidade que eu tive, que a gente começou a ter, eu me abri. Aí eu falei dos meus medos, aí quando o sentimento estava muito aflorado, que foi aquele dia, foram 3 vezes que eu estava muito, foi quando eu liguei para você, foi quando eu mandei mensagem, e o mais eu gostoso... tava lá, foi muita, não é coincidência, né? Mas foi muito bom aquele dia. Então, mas teve esse do ressignificado dos relacionamentos passados, foi você que mandou mensagem para mim. E eu tava ruim naquele dia. E daí você falou assim, bora, vamos ressignificar agora, bora. E daí a gente foi, abriu gente, foi tudo à distância, foi tudo pela internet, e o negócio fluiu do mesmo jeito se estivesse presencial. Então, assim, foi um divisor de águas para mim. Sim. Um divisor. E, Ju, e você acha que o fato de você ter sentido, porque às vezes a gente fala muito, fica no racional, mas o fato de você ter sentido e ressignificado de forma subconsciente, quando você viu fora de novo essa cena, tipo hoje, você é uma mulher, você já tem mais uma postura de mulher, eu vi no seu casamento, eu participei, foi lindo demais, lindo demais. Você já vê que a sua energia está diferente, é uma outra postura, é uma postura de mulher. Você percebe quando vem aquele sentimento antigo que você fala, opa, acabou, vou governar isso aqui. Quando você acessou o sentimento, junto com o pensamento, que é o racional, com o sentimento que se alinha, você acha que fica mais fácil alinhar? Quando você vê fora alguma situação, por exemplo, hoje você está casada, você vê fora, que você já vê que é um bloqueio seu, que é uma coisa ali que você tem que alinhar, que tem aquele resquício que o cérebro é mimizento. E aí você fala assim, opa, como você já sentiu que esse bloqueio é seu, você acha que fica mais fácil você pegar e não cair na armadilha do inimigo?
Com certeza. E assim, o autoconhecimento, né? E assim, o trabalhar que a gente teve hoje me traz mais clareza. Então, assim, a hora que dou uma titubeada, pá, eu falo, opa, vamos trabalhar. Sim. Hoje eu vou dar uma ferramenta para ficar claro nisso, porque eu fiz também comigo, muitas vezes, já peguei vários bloqueios. Todo mundo tem, gente, em vários níveis, né? Mas é muito importante você ter clareza do que sente. Porque às vezes a gente vai com uma boa intenção e faz, mas não percebe que está doando demais. Por um medo da infância. E aí a gente deixa de entrar naquele papel de mulher e entra num papel de menina, né? Num papel de, que nem você estava falando, eu achei tão bonita a declaração no seu casamento, que você falou, nossa, a gente, quando falou em casar, os dois bloqueados começaram a dar pane. Foi muito bonito aquilo, né? Foi um testemunho para muitas pessoas que estavam lá, né? Foi muito bonito mesmo. Parabéns, assim, Ju, pela sua busca e o alcançar. E eu agradeço você, né, amor? Porque assim, eu sou muito grata, eu tenho um coração muito, muito, muito agradecido por Deus ter. Caiu. Peraí, vou botar de novo. Voltou. Eu creio, assim, que nada é por acaso, que o Senhor sempre tem o seu jeitinho de curar os seus filhos, então ele cruzou o nosso caminho, porque ele sabia que não era. Eu precisava de alguém com um toque a mais para tratar aquilo, né? Não só um profissional, mas sim com amor, com carinho e com respeito, que foi como você cuidou de mim no curso, com muito respeito, com muita empatia, Sim. né? Então, assim, o que eu trazia para você, nada você achava, ai, que bobeira. Tudo você muito, assim, tendo empatia comigo, cuidando em todo momento. E em todo momento falando, fazendo os exercícios comigo, fazendo a mentalização comigo. Então, assim, eu que agradeço, né? Hoje eu tô em outro nível, assim, porque Outro nível, total. Graças a Deus, assim, foi muito bom, assim, ver você soltar isso de vez mesmo, sabe? E aquela mentalização, ainda eu falei para você, Juliana, parece que eu vi você casando. Você lembra disso? Que eu falei naquela mentalização? É surreal, é que a gente nem deve ficar falando aqui, senão vão falar que as duas são doidas. Eu falei, Juliana, porque às vezes, olha que legal, eu acho que o cérebro, eles se conectam mesmo na hora que você está ali fazendo, ou você está numa equipe de trabalho, ou você está numa empresa, os cérebros, eles vão trocando informação. E eu acho que às vezes, olha a importância de você não andar sozinho, às vezes você tem uma coisa que o seu bloqueio está segurando e a outra pessoa sente. Por isso que é importante você estar com um mentor conectado com você, com um sócio conectado com você, com um marido conectado com você, sempre na mesma rota, sempre buscando esse aprimoramento, né? Sentindo, né? com certeza, Vera, com certeza. É muito bom ter você aqui, Ju, ver você desse jeito, cada vez mais evoluindo. Eu só vejo lá você no Instagram. Amei, amei. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Vera, Um obrigada. beijo no seu coração. Tamo aí. Obrigada, viu? Um beijo, meu amor. Deixa eu tirar. Então, gente, e olha que importante que é cuidar das suas emoções e entender que você deve cuidar. A Rose falou aqui, ó. A Rose estava aqui na live e falou assim: depois eu queria fazer uma carta para um homem, eu queria deixar perdoar. Gente, vocês vão ver a ferramenta que eu vou dar nessa aula, vai ser maravilhosa para vocês identificarem da onde vem isso aqui, ó. Depois eu queria fazer uma carta para um homem, deixar e perdoar. Muitos dos bloqueios que eu carregava em relação ao meu ex-marido, muitos dos bloqueios que eu carregava, eu agia reativa àquele divórcio. Muitos dos bloqueios vinham do meu pai. Porque, como lembra que eu falei que eu agia muito ações com a intenção de ser amada, com a intenção, e eu achava que eu estava tendo uma troca saudável de mulher e homem, mas eu estava com
sentimentos de um adolescente, querendo fazer do jeito que eu queria. Sentimentos, às vezes, infantis, dos bloqueios da infância. Por exemplo, ó, esse dia aqui que eu coloquei a foto foi um dia que eu quase morri afogada no Sesc. Eu pulei na piscina e isso demorou muito, isso eu também tive que ressignificar. Foi uma memória minha que eu pulei na piscina, meu pai estava lá comigo, no Sesc, e ele não me viu pular, e eu queria que ele tivesse me visto. Olha como uma criança pensa. E aquele bloqueio, esse bloqueio de eu quase ter morrido afogada, esse dia aqui que está nessa primeira foto, esse bloqueio eu carreguei 40 anos da minha vida, eu não confiava em ninguém. Olha que loucura, como o cérebro esconde as nossas dores. Então, a intenção era sempre ser aceita, amada e cuidada. E você ressignificar essas memórias fazem com que você comece a ter uma maturidade emocional. E aí, o perdão começa a ser uma decisão, porque você sabe que você libera a sua vida. Então, você deve entrar nessa rota do perdão. Eu decidi perdoar, eu decidi soltar, eu decidi me ver com amor, eu decidi ter um relacionamento de alto valor. Como superar o que me deixa insegura? Lembra, ó, eu não confiava em ninguém. Aqui, ó, a minha fotinha aqui. Eu não confiava em ninguém. Por quê? Porque eu tinha uma memória de muita dor. Você viu a Juliana contando aqui as memórias dela? Então, como superar o que te deixa insegura? Entrando na rota do que você deseja. Quanto antes você entrar, gente. Quanto antes você entrar, mais você vai treinar, mais você vai limpar, mais você vai se significar. E aí você vai parar de agir com sensações ruins, com intenções erradas. Percebe? Então, como entrar na rota do meu alvo? Mudando esses pensamentos ruins, fortalecendo a autoconfiança. E aí, o que eu quero contar aqui para vocês, agora que a Juliana já falou, e eu quero deixar gravado aqui. Num recente estudo, em 2022, esse estudo, não tinha nem os 360 mil divórcios que tiveram ainda registrados em 2022, foi feito um estudo no Brasil, onde 20% das mulheres, presta atenção, só 3% dos homens alegaram que tinha baixa estima e não gostavam da sua autoimagem, não gostavam da sua 3%. Nesse estudo foram ouvidas as pessoas, 20% das mulheres, 20% das mulheres no Brasil sofriam com baixa estima. E aí, gente, eu vou botar aqui, por que eu botei os pilares da autoestima? Por quê? Existem, lembra que eu mostrei minha fotinha? Vou voltar aqui minha fotinha para quem entrou agora. Milhões de condicionantes que fazem os pilares da autoestima de uma mulher. Segundo esse estudo, 14% das mulheres têm, que tinham mostrado, 14 não, 14% das, 24% das mulheres, elas tinham a ausência de autonomia financeira, o que implica muito na autoestima, porque quando eu me separei, eu estava no meio de 2 pandemias, eu perdi o emprego, mesmo sendo recém-formada em arquitetura, eu perdi um emprego. E aí eu fiquei sozinha nas 2 pandemias, tendo perdido o emprego, separada, com essas emoções infantis, depois essa impulsividade do adolescente. E isso destruiu a minha autoestima, porque eu perdi o marido através de um divórcio, mas quem disse que uma mulher... Eu estava numa palestra esse final de semana, e estava lá uma blogueira super famosa falando que o marido dela faleceu e a família simplesmente ignorou ela, tratou ela igual um lixo. Percebe que você não precisa perder o seu marido numa separação. Ela falou que ela não tinha autonomia financeira, ela teve que fazer a vida dela voltar a trabalhar, e isso demorou, porque cria ressentimento, cria dor, baixa estima, uma autoimagem destruída, porque você fala, meu Deus, foram 19 anos jogados no lixo, para eu estar sendo tratada e feito um lixo. Percebe que impacta muito a parte de liberdade financeira. Então, dessas mulheres que foram ouvidas na pesquisa, 14% não tinha autonomia financeira. E não é para você trabalhar igual uma louca, a sair agindo, não. Mas fazer uma coisa de uma maneira leve, pensando em você. Pensando que sim, você pode fazer algo de uma maneira leve para sua vida.
Percebe? Então, essas mulheres com baixa estima, aí 23% elas não têm conexão com o corpo delas, como eu também tinha. Percebe? Olha a importância. Eu tinha obesidade nível grau 3. Então, elas não tinham conexão com o corpo delas. Essas mulheres não se sentem bem com o corpo delas. Então, eu emagreci fora, mas eu continuei com a baixa estima, porque eu não sabia que eu tinha esses bloqueios infantis que me faziam ter baixa estima. Então, eu não me sentia bem com o meu corpo. E aí, eu ficava usando esses artifícios. Artifícios. Então, às vezes, a mulher vai lá, pega uma cinta, vai lá, usa calcinha tal, vai lá, usa o lib, e aí não olha para a dor dela, que é a não aceitação e a não estima. Percebe que hoje tem milhões de utensílios para te distrair, tem um monte de coisa, mas a mulher não vê que às vezes a falta de aceitação dela é o que deixa ela. Eu vou falar aqui na aula que vocês vão ver que é poderoso o jeito que a gente pensa da gente. E aí, o restante dessas mulheres, elas começam a ter baixa estima por falta de conexão social, boas conexões sociais. Olha que loucura. Elas começam a ter tanta baixa estima, se vê com inferioridade, e isso está destruindo a mulher, porque a mulher cria filhos, a mulher se conecta numa relação com baixa estima, ela é destratada. Ela não é tratada igual, porque ela começa a fazer, lembra, ó, vou voltar, faço, com intenções erradas. Então, os pilares da autoestima, a autoimagem, o autoconceito de si mesma, a autoconfiança, e o auto-reforço. Na hora que eu estou treinando a autoestima, eu tenho que reforçar esses pontos. Lembra que eu conversei aqui com a Juliana? Juliana, agora que você tem noção de onde você está caindo, você consegue ter clareza na hora que você vai cair no seu casamento? Sim, eu consigo. Então, ó, aqui estão algumas das minhas alunas antes e depois, e tudo que elas fizeram para ter uma melhor autoimagem. Porque quando eu começo a mudar os meus pensamentos, não adianta você botar cílios, você botar uma blusa com cinta, você botar. Quando eu começo a cuidar do dentro, a minha energia muda. E o fora, olha aqui a Ju, ó, como era, ó. Olha como ela ficou. O fora começa a mudar. Ó a Cris, ela tinha uma péssima autoimagem, tá lá também, vocês vão ver ela na página. Os depoimentos das minhas alunas, das mentalizações. Olha a Edneide é dona de uma escola em Maceió, ela não se via merecedora e capaz de coordenar a escola dela. As professoras dela mandavam nela. Ela tinha um grupo na igreja, ela é um amor, essa menina, é uma graça essa menina. As professoras dela mandavam nela, ela não conseguia coordenar, não conseguia se posicionar. Ela ia para o grupo da igreja, ela era destratada no grupo da igreja, ela não conseguia se posicionar. Quando ela começou a tratar os bloqueios dela da infância, através de mentalizações, olha a Juliana aqui que falou aqui na aula, olha como ela foi ficando, gente. Sabe o que é isso? Energia corporal que muda. Autoimagem que muda. É muito poderoso você mudar a sua autoimagem, o seu autoconceito, os pilares da sua autoestima, autoconfiança, auto-reforço do seu alvo, autoimagem e autoconceito. Olha como as elas vão ficando. Isso, gente, em 30 dias. Elas continuam até hoje. Você viu a Juliana hoje? Chegou do trabalho, já está com autoconfiança, veio aqui, conversou. É muito poderoso. É muito poderoso o que acontece na vida dela. Só de mudar de forma subconsciente que carregou uma vida inteira. Então, a live vai ficar salva, depois vocês revejam esses pontos estruturais. Então, o que é mudar a rota do meu pensamento? Muito do que pensamos e refletimos da nossa aparência física acaba refletindo na nossa vida. Você é a média do que pensa, fala e sente nos últimos 3 anos. Percebe a Juliana aqui? Ela contando que ela até casou depois que ela trocou aquela memória de traição. Muito da nossa aparência e dos nossos comportamentos refletem na nossa estrutura. O nosso cérebro ele vai criando estruturas cognitivas. Então, eu aprendi a ver a vida através quando eu era bebê. Eu pegava alguma coisa, sentia, olhava fora, minha mãe estava brava. Eu aprendi a sentir a vida assim. Eu aprendi tudo de forma cognitiva, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu falo, pelo que eu ouço, pelo que eu ouvia na minha casa.
Então, às vezes você ouvia, ah, você é muito brava, você é muito estranha, você... Eu ouvia muito que eu era fedida. Eu tinha 5 irmãos, então eu falava, você é muito fedida. Eu tive que curar isso na minha autoimagem. Porque vira e mexe, eu era uma mulher, eu falava, gente, eu tô cheirando mal. Olha isso. Porque eu ouvia muito isso. Percebe a importância de você se cuidar? Você já está tomada banho, você está trocada, você está linda e você está ali achando que você está fedida. Porque você ouvia isso. Então, os nossos objetivos têm que estar alinhados com os nossos sentimentos. Então, a linguagem que usaram com você, a forma que falaram com você, percebe? E a fisiologia que você tinha. Então, você via, estava numa casa de gente desanimada, gente sem piques, sem ânimo, e aí hoje você tem esse pique. Então, hoje, o que eu falo para as minhas amigas? Eu ouvia que eu era desatenta, tá vendo? Mas, Rose, eu ouvia que eu era desatenta também, mas eu era desatenta mesmo porque eu tinha TDAH e eu não sabia. E o próprio TDAH já é um distúrbio de você sair daquela casa ali, entendeu? Eu acho que era a maneira que a minha criança tinha que fugir. E eu não me conectava. Eu não me conectava com o meu corpo, eu não me conectava com a casa. Então, eu era desatenta mesmo. Só que eu acolhi isso em mim. E aí, ai, olha aí, tá vendo? Mas isso daí pode ser outra coisa que desenvolveu essa fobia em você, viu? A PNL é muito boa para fobia. Porque quando você começa a quebrar essas cadeias sólidas que estão aqui, ó, na nossa cabeça, eu não falei para você que eu tinha medo de ficar sozinha, vou dar um pause só para te esclarecer isso. Eu tinha medo de ficar sozinha. Aí eu lembrei de uma memória, que eu estava no plantão do albergue com a minha mãe, e eu vi um homem estranho olhando para mim, falando que ele não era albergado. E aí eu tinha 8 anos, eu saí correndo e comecei a chorar, mãe, eu vi um homem estranho, não sei o quê. E aí eles começaram a rir, os plantonistas começaram a rir, e a minha mãe não me acolheu. E aí eu tinha medo de ficar sozinha. Depois desse dia, eu tinha medo de ficar sozinha também, porque uma vez eu fiquei sozinha e quase morri afogada. Então, são vários bloqueios que vão um reforçando o outro. E aí, quando você tira uma memória base lá da infância, ou uma memória base lá na infância, você quebra essa fobia. Tá vendo? Porque às vezes você ouviu tanto que você era desatenta, e aí, às vezes, a criança desenvolveu uma fobia, tá vendo? Porque dá pânico. Quando a pessoa tem muito pânico, quando a pessoa tem muito medo de fazer alguma coisa errada e perder o afeto daquela mãe, perder o afeto daquele pai, ou acontecer algo mais grave, o que o cérebro faz? Ele dá pane, ele trava você naquela ação, entendeu? É isso que é importante você olhar e cuidar. Então, a escala do crescimento, a gente tem essa mente externa, ó, eu vou botar o mouse aqui, que é isso que a gente acabou de falar. O que eu vi na minha casa que me falaram, o que eu sei e acreditei ser relacionamento, o que eu sei ser família, o que eu aprendi ser dinheiro, o que eu aprendi ser conexões de trabalho, o que a minha interação com os vícios desde a infância, as minhas interações sociais, essa é a mente externa, é tudo que eu aprendi. E a mente interna é tudo que eu senti, que eu vi e ressignifiquei. Então é quando a gente começa a sentir, que eu falei com a Ju aqui, sabe? Confiar somente nas nossas habilidades intelectuais, então não adianta a gente confiar somente, igual a Rose está contando aqui. Não adianta a gente confiar somente que a gente sabe dirigir. Eu sei que eu sei dirigir, mas o que eu sinto em relação a estar sozinha dirigindo é o que causa o perigo dentro do meu corpo, o perigo que me bloqueia. Então, confiar somente nas nossas habilidades intelectuais é nos partir em dois, é partir a gente no meio. Porque a gente está negando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, o nosso cérebro, ele faz assim, ó. Eu penso em dirigir, eu sinto pânico e eu escolho não dirigir. Quando você confia só na sua habilidade cognitiva de direção, você acaba não olhando para o que sente. E assim você parte a pessoa no meio, porque ela vira uma pessoa que nunca mais dirige na vida. Porque ela não está olhando para o que ela está sentindo ao dirigir. Entende? Igual a Rose falou aqui, eu nunca mais peguei um carro.
Percebe a importância de tratar uma fobia? Tem pessoas que desenvolvem fobias de casamento, tem pessoas que desenvolvem fobias de relações, como a Juliana contou aqui, a minha aluna. Quem não viu a live, depois volta e vê. Curte o vídeo e manda para uma mulher. A Juliana tinha fobia de relacionamento, de tanto medo de ser enganada, traída. E por esse motivo, além do protocolo que eu vou dar aqui, eu desenvolvi mais 2 protocolos na mentoria, viu, gente? Eu desenvolvi um protocolo não, um checklist de voo. Na aviação, quando você vai voar, o comandante pega a aeronave e começa a fazer um checklist do que precisa ser feito no avião. Então, o que, que ele faz? Ele vira para o copiloto, é muito engraçado nesse momento de entrar na cabine. É um momento que ninguém pode falar. Chama cockpit estéreo. Esse cockpit estéreo é um momento que começa antes da decolagem. Então, eles começam a fazer um checklist. E nesse checklist, eles começam a falar, ó, tá certo o pneu aí, tá falando que aqui é o cheque de não sei de quanto. E aí eles começam a fazer o checklist lá deles, que eu não tenho a noção clara de tudo que eles checam. Mas eu desenvolvi, além do checklist que eu vou dar aqui de autoimagem para vocês, eu desenvolvi um checklist de medo de abandono, eu desenvolvi um checklist de medo de traição. Porque eu percebi que muitas pessoas desenvolvem fobias na vida por conta de medos assim, igual a Juliana contou aqui, igual a Rose contou aqui. Eu tenho medo de dirigir, nunca mais peguei o carro. Então, percebe que ela desenvolveu um medo aqui, ó, interações sociais. Então, ela desenvolveu um medo aqui, ó, tava na mente externa. Ela fica voando com o avião dela aqui, no medo de dirigir, mas ela desconecta do que ela sente ao dirigir. Então, assim, quando eu quero confiar só na minha capacidade cognitiva, eu sei dirigir, mas eu não gosto de dirigir. Eu estou confiando só aqui, ó. Estou me partindo no meio, eu não estou vendo o que eu sinto. Eu penso, sinto medo e escolho não dirigir. Mas da onde vem esse medo? Por que meu cérebro está falando que eu tenho medo de dirigir? Existe alguma causa primária lá atrás que vai acabando partindo a pessoa no meio, porque não é só medo de dirigir que a gente desenvolve. A gente desenvolve medo de se relacionar, a gente desenvolve medo de homem, porque teve muitos casos de homem que traíram. Você desenvolve medo de criar novas conexões, novas amizades. Você desenvolve medo de carências. Você começa a não se acolher. Não se acolher. E aí tem pessoas que vão voar a vida inteira aqui. E aí começa a ficar tão pesado carregar esses pensamentos, esses sentimentos, que a pessoa começa a desenvolver vícios, come demais, fuma, como eu comi. Lembra que eu contei aqui no começo, que eu cheguei a pesar 147 quilos? Come demais, bebe, fuma, não governa o corpo, tem uma péssima relação com o dinheiro, porque quando a gente está desconecta do corpo, da vida, da força da vida, a gente tem péssima relação com o dinheiro. Porque a gente acaba usando o dinheiro para ter coisas e nos sentirmos pertencentes. Então, eu quero ter uma coisa, não porque eu mereço, porque eu amo. Eu quero ter uma coisa porque eu preciso pertencer àquilo que eu sempre fui excluída através daquela coisa. Então, eu quero ter os cílios que as minhas amigas têm. Eu quero ter o óculos da marca que as minhas amigas têm. Aí eu começo a ter uma péssima relação com o dinheiro, porque eu compro e não me sinto pertencente, não me sinto bem ainda. E não sei de onde vem isso, gente. Isso daí tudo eu trabalhei, porque... Então, percebe que a gente acaba desenvolvendo uma escravidão emocional, depois vem num nível de dependência emocional das pessoas, porque eu acabo fazendo para ser amada, para ser aceita. Aí a necessidade de estima é a quarta na escala. Então eu começo a olhar para tudo isso e está tudo bem eu ter essa escala. Mas é importante entender o que você está sentindo. Porque às vezes você tem uma escravidão ali, que nem eu tinha do meu ex-marido, eu tinha uma escravidão, uma dependência emocional por conta de todos esses bloqueios que eu tinha e não olhava. Percebe que o amor não sustenta uma relação, não é o amor, você cria dependências emocionais e demandas emocionais pesadas. Então você começa a ficar com uma necessidade de ser ouvida, ser amada, e você não se posiciona numa relação com maturidade. E depois você passa isso para os filhos, porque imagina uma mulher destruída, ela arruma 3 relacionamentos, 3 ela está destruída, isso que acontece. Então, olha a importância. Então, você tem representações internas, é isso que eu queria falar aqui, que é importante.
Temos representações internas que interferem na nossa autoestima, na nossa motivação, no nosso comportamento, na nossa produtividade, em todas as áreas da nossa vida. Todas, percebe? Todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma representação do que é ser filho. Então, se você foi maltratada, a hora que você está com seu filho, você, às vezes, tem medo de deixar a criança. Falar, não vou deixar com ninguém. Aí, só quer ser mãe. Não vou deixar com ninguém porque eu me senti abandonada. E aí você vira aquela mulher que só quer ser mãe e não sabe desconectar desse papel. Essa é a representação interna do que é ser filho, do que é ser mãe, do que é ter um pai. Você tem uma representação interna de pai e mãe. E é isso que você tem que começar a mudar e soltar. Você tem uma representação interna do que é homem dentro da sua vida. E é essa ferramenta que eu vou dar. Você tem uma representação interna do que significa o dinheiro. A hora que você pensa em dinheiro, seu cérebro sente dor, o que ele vai falar? Não quero esse negócio na minha vida. Percebe? E às vezes foi só uma falta de aprendizados, habilidades que você não desenvolveu. A hora que você pensa num corpo bonito, saudável, você começa a comparar o seu corpo, sentir que o seu corpo é ruim, você se sente, começa a desenvolver uma autoimagem ruim em relação ao seu corpo, que olha onde entra a roda do seu pensamento. Aonde entra a sua autoconfiança. Percebe a importância de você cuidar da sua autoimagem? Você olhar para isso, ver a representação que você tem, começar a ficar do seu lado, começar a fazer algo para mudar isso. E aí a sua alimentação, que você tem alimentado a sua mente, quem está aqui é a pessoa que gosta de aprender, não é a pessoa que gosta de ficar gastando tempo com besteira. Então, percebe a importância de você cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Não é que você vai ficar ninja do dia para a noite. Gente, eu pesava 147 quilos. Você acha que eu fiquei ninja na alimentação do dia para a noite? Não. Então, você tem uma representação interna, que é uma autoimagem. Aí, essa representação interna desenvolve uma linguagem do qual você fala de você, dos seus bloqueios, e uma fisiologia. Essa fisiologia é a sua energia. Então, essa representação interna, essa mente, vai criando o seu corpo. Eu como demais. Todo mundo falava que eu era comilona. Eu gosto de comer. Ó, tô falando. A linguagem, eu tô programando o meu corpo e a minha mente. Percebe? E eu tô alimentando essa imagem que tá colorida, grande do que eu sou. Eu sou comilona e gorda, sou ansiosa. Entendeu? E começa a desenvolver aquilo, ficar mais. Você começa a ficar muito boa em ser assim. Sou estressada. Ah, falou, eu já falo mesmo. Só que olha que louco. Você não está fazendo mal a ninguém, a não ser você mesma. Porque você colhe essas coisas nos seus relacionamentos, na sua vida. Então, aqui vai o checklist da autoimagem que eu queria falar com vocês. Essa é a ferramenta que eu quero dar. Antes de tudo, antes de eu dar essa ferramenta, eu quero te falar que para você mudar um pensamento, que eu falei que eu iria ensinar aqui também, mudar um pensamento ruim. Então, a Juliana hoje falou pra gente, você viu o que ela falou? Quando começa um pensamento ruim, eu já sei que eu sentia isso e já me mudo. Como que eu mudo um pensamento? Que eu falei que eu ia ensinar nessa aula. Então, um pensamento ali, ó, eu sou comilona, eu sou ansiosa, eu sou desatenta, eu não tenho aula. Vem uma imagem bem grande aqui na sua mente, do que representa isso. Então, você tem uma representação interna do que é ser desatento. E aí, você tem um pensamento ruim que vem com isso. E para mudar isso, você tem que quebrar duas partes dessa pirâmide. Rapidamente, de forma rápida. Então, você começa a pensar, ó, você vai sair com alguém e você tem uma autoimagem do que é você mulher. E aí, essa autoimagem que você vai descobrir em mentoria, você vai refazer essa autoimagem. Mas tá bom, vamos falar de quem está aqui assistindo a aula. Você é uma autoimagem do que é você mulher. Aí você marca o encontro com alguém. Começa a vir, você não sabe que você tem essa autoimagem. Aí começa a vir um pensamento ruim na sua cabeça. Você vai marcar de sair com alguém, você marcou uma entrevista de emprego, você marcou um desafio. Ó, eu tenho um desafio legal, gostoso. E aí você tem uma representação do que é você como mulher. Só que você não sabe disso. Aí você começa a ficar meio nervosa. Quanto mais a sua autoimagem tá falha, mais nervosa você fica. Aí você começa a ficar nervosa. Será que vai acontecer aquilo de novo?
Será que eu vou ser traída de novo? Será que eu vou ser abandonada de novo? Será que ele vai me dar o cambal de novo? Será que ele não vai falar comigo de novo? Será? Ó, toda vez que você começa a implantar dúvidas, o teu cérebro já ativa áreas de sobrevivência, que ele fala assim, ó, a Vera não hesitou para pôr a blusa. A Vera não hesitou para colocar o sapato. Por que a Vera está hesitando agora? Na hora. Ele já começa a acionar gatilhos de defesa. Então, você já vai para o encontro com aquela energia tensa. Você não está relaxada. Você já está com aquela autoimagem latejando lá dentro, falando, ó, você já foi traída 4 vezes, você já foi abandonada 3 vezes, o cérebro está aqui, ó, só te mandando mensagem. E essas mensagens descem aqui no seu corpo, nas suas células, nos seus sentimentos, são seus sentimentos. Então, eu tenho um corpo sentimental e o pensamento é a linguagem da mente. O sentimento é a linguagem do corpo. E aí, olha que merda. Você tá ali, indo para o encontro do seu desafio, você começou a pensar. Sua autoimagem está lá, falha como nunca. Você começa a desenvolver pensamentos ruins. Será que ele vai sair comigo hoje e falar? Então, como você muda isso, Vera? Vamos pro que é bom. Então, você está ali, começou a vir o pensamento. Será que ele vai me dar perdido de novo? Será que ele vai sair comigo só dessa vez, vai querer o que ele quer e depois vai me deixar de lado? Olha o pensamento. Será que ele é legal? Será que não sei o quê? Na hora, você tem que quebrar 2 partes dessa pirâmide antes desse encontro, para você mudar a sua fisiologia. E é isso que eu ensino no curso. Você tem que quebrar. Você tem que pegar essa imagem que está vindo na sua cabeça de um encontro passado, de um ex, amassar, jogar, desassociar de perto de você e na mesma hora, na sua frente, bem próximo do seu rosto, você coloca uma imagem do que é você, do que você deseja para aquele encontro. Não é expectativa, é uma imagem. Você, autoconfiante, você merecedora, você ali com essa energia melhor. Aí você já fala, eu sou merecedora. Então você vai ter que quebrar 2 partes dessa pirâmide para tirar esse pensamento ruim. Então você vai tirar essa imagem, se é um volume, você abaixa, e aí você desassocia do seu corpo. E aí automaticamente você já faz um gatilho através de uma fala. Eu sou merecedora, eu me aceito, eu me amo, eu vou criar novas relações, eu vou conseguir essa vaga de emprego. Você coloca uma imagem, vou repetir. Então, o que acontece? Você está ali se arrumando para o encontro, ó. Está se arrumando para o encontro. A Rose está ali se arrumando para o encontro. Começa a vir pensamentos ruins na cabeça dela. Ai, será que ele vai ser aquele mala que eu conheci a última vez? Porque seu cérebro, para te proteger, ele não fala, Rose, você visitou. Rose, você hesitou de novo. Rose, você está com medo. Ele não fala isso. Ele começa a mandar pensamentos. Será que ele vai me tratar? Será que ele vai me humilhar? Será que ele vai me tratar mal? Será que ele vai sair comigo uma vez e nunca mais vai querer me ver? Será que ele vai gostar do meu corpo? Será que não sei o quê? Seu cérebro começa a hesitar. E isso começa a desenvolver os mesmos sentimentos ruins no seu corpo, fisiologia, energia. Aí você vai para o encontro tensa. Então, para você quebrar esse padrão, você deve desenvolver um novo pensamento, que é o que eu falo para as meninas. E para você mudar esse pensamento, tem que ser de forma rápida. Você tem que quebrar 2 partes dessa pirâmide. Então, ou você muda a sua fisiologia, começa a se arrumar, já declara, eu sou merecedora. Eu sou merecedora de um excelente encontro. Eu sou merecedora dessa vaga de emprego. E começa a botar imagens do que você quer e não do que você não quer. Então, você amassa, se tiver um pensamento ruim, vamos supor que você, nesse momento, comece a lembrar do seu último encontro, do qual a pessoa te maltratou, ou te destratou, desdenhou de você. Na hora, você já tira essa imagem, amassa essa imagem, faz um movimento, ó, fisiologia. Aqui, ó, tá vendo? Fisiologia, linguagem e uma representação que você tem interna do que é um encontro. Então, vai vir aquela imagem daquele menino te destratando. Você pode escrever
A parte escrita, Rose, tem mais a ver com os seus alvos. Então, é a primeira parte do curso. O que a gente faz na primeira parte do curso? A gente faz os alvos, que é a primeira coisa que você tem que ter. Então, no seu alvo, você pode ter um passado terrível, mas no seu alvo vai estar escrito assim, na vida sentimental: eu quero ter um relacionamento de alto valor com uma pessoa que me respeite. Então, você vai se tornar a mulher que anda ao lado desse homem que te respeita. E essa mulher tem uma postura. Percebe que essa mulher que se sente respeitada tem uma postura? Só que essa postura você vai ganhar com o tempo, não é uma coisa que você vai adquirir assim. Lembra a Juliana que deu aula, que falou aqui? A Juliana era uma menina, e ela era. Você nem imagina, nem parecia a mesma pessoa no casamento dela. Ela era uma menina de 12 anos. Ela falava com voz de menina, porque ela estava cheia de bloqueios. E aí ela tinha uma representação interna falha da autoimagem dela como mulher. Ela não tinha acessado essa autoimagem, ela não tinha essa postura. Então ela foi adquirindo essa postura de mulher, até que ela casou. Mas só que isso foi um processo do ponto A ao ponto B. Então isso você vai criar no alvo. Eu quero ser uma mulher que seja respeitada no relacionamento. Então, você vai criar uma postura dessa mulher. Essa postura da mulher que merece andar com esse homem ao lado, para ele sentir essa energia no seu corpo. Só que na hora que você vai para o encontro, a representação interna que está aqui, se você não instalou, é a da mulher que foi traída, é a da mulher que foi abandonada, é a da mulher que está cheia de defesa. E aí começa a vir esses pensamentos. Então você tem que tirar, pelo menos para esse encontro, para você estar com uma energia melhor. Para ir mudando essa postura, esse pensamento. Eu penso, eu sinto, eu escolho. Entende? Então eu penso, eu sinto a mesma coisa, o mesmo medo. Então, você vai pegar essa representação, você está se arrumando para o encontro, você já está ali, arrumando a fisiologia, né? Está ali. Aí começa a vir uma imagem do seu último encontro. Se vier uma imagem muito colorida, muito forte, você amassa e joga fora. Tira aquilo de perto, fala, chegou. Eu falo para as minhas, assopra. Se você não puder fazer movimentos, assopra. Você tem que mudar duas partes dessa pirâmide, porque quando a gente pensa, logo a gente sente, daqui a pouco a gente está falando. Então, você tem que mudar duas partes para mudar um pensamento. Então, vê aquela memória ruim, você amassa essa imagem, tira do ex, já coloca uma imagem de você bonita, sentada no lugar, conversando com a postura da mulher que você deseja ser. Você vê essa imagem, você está se preparando para o encontro. Se é um encontro, é um encontro. Agora, se é uma entrevista de emprego, você se vê ali na mesa da pessoa fazendo a entrevista e você com a postura de quem conseguiu a vaga. Uma mentalização. E aí você já tira rapidamente aquela imagem ruim que veio na sua mente. E na mesma hora, você já aciona um gatilho de fala. Faz a imagem e fala, eu mereço um encontro grandioso. Eu mereço ser tratada como uma mulher maravilhosa que sou. Então, isso muda um pensamento, porque você tem uma representação interna do que é homem, do que é filho, do que é cuidar de filho. Se sua mãe não gostava de cuidar de filho, muito provavelmente você se torna uma mulher que fica estressada quando está cuidando de filho, porque você quer fazer muito. Por quê? Você está fazendo muito. Ó, eu ficava estressada às vezes cuidando das minhas filhas. Por quê? Porque eu queria fazer muito, eu não estava voando por amor. Eu não estava no presente. Eu queria fazer muito para que ninguém me julgasse como eu julguei a minha mãe. Eu quero ter um marido que me respeite porque eu estou voando aqui fora. Porque eu não quero ter um relacionamento lixo igual eu julguei dos meus pais. Então você está voando aqui fora, você não está fazendo ainda por amor. Você não está fazendo por amor, você está por medo. Percebe que a intenção muda? Você não está fortalecendo a sua autoimagem. Você está fazendo por medo. Então, olha a importância. Você vai para o encontro, você quer um encontro melhor, porque você não quer aqui, ó, tá rodando aqui fora com o seu avião. Um lixo de encontro igual você teve da outra vez. Quando eu mudo um pensamento, eu começo a voar aqui, ó, no meu centro de amor. Por quê? Porque eu falo assim, poxa vida, eu vou até aqui, vejo que esse cara me tratou mal, troco essa memória e começo a voar aqui. Não, aí você declara, eu vou me sentir bem segura, eu vou me sentir bem, eu vou para essa proposta de emprego porque eu sou capaz de conseguir, percebe? Então, tem uma representação. E agora vamos para o checklist para vocês também descansarem. Checklist da autoimagem, a representação interna. O que vocês vão fazer nesse exercício?
É muito importante para vocês descobrirem as falhas na sua autoimagem. Você vai pegar 5 características que você julgou do seu pai e 5 características que você julgou da sua mãe. Julgou. E depois 5 qualidades que você julgou do seu pai e 5 qualidades que você julgou da sua mãe. Esse final de semana, eu estava num curso e eu passei esse exercício para uma menina. E ela falou, Vera, eu não conheço meu pai, porque ele foi embora quando eu tinha 3 anos. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você tem uma representação interna dele, que é isso que importa. E é isso que a gente tem que mudar. O pai dela abusou dela e foi embora de casa. E ela tinha uma memória muito ruim dele. Então ela tinha percepções ruins dele. Isso é muito triste. Então, quando a filha recebe muito abuso do pai ou da mãe, pode ser abuso verbal. No caso dela foi físico mesmo, sabe? Mas ela tinha uma representação interna. Então ela falou, eu não sei falar do meu pai. Ó, o cérebro dela já estava dando bloqueio para ela não acessar essa dor. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você tem uma representação interna do que era o seu pai. Relapso, abusivo, agressivo. Coloca aí o que você julgou que ele é. É isso que é importante para esse exercício. Então, você tem ali, ó, 5 julgamentos que você tem do seu pai e 5 julgamentos que você tem da sua mãe, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Minha mãe não ligava para mim. Pega esse exercício que é poderoso, hein? Minha mãe é uma pessoa fria e ruim. A minha mãe, por exemplo, eu estou dando exemplos, tá, gente? Exemplos de julgamentos que você fez no seu pai e da sua mãe. Cada um vai ter o seu. Então, exemplos. Minha mãe era fria e vivia preocupada com o dinheiro. Ela só se preocupava com o dinheiro. Ela não cuidava de mim. Meu pai era grosseiro e preguiçoso. O meu pai pensava em mulher e vivia traindo a minha mãe. Era impulsivo. O meu pai não cumpria o que ele falava. A minha mãe não cumpria o que ele falava. Gente, é o que você mais julgou, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Então, você vai fazer isso internamente, vai parar, vai colocar num papel esse exercício. Depois vocês voltam à live. Vou deixar 2 dias aqui para vocês esse exercício e anotem. Então, você vai anotar minha mãe e meu pai, certo? Fechou? Beleza. Aí agora, e 5 qualidades. Por que qualidades? Para a gente achar habilidades de vocês. Porque a gente tem muitas habilidades escondidas na nossa ancestralidade. Inclusive, até o que a gente julgou. Por exemplo, eu julguei sempre meu pai como uma pessoa grosseira, ruim. Mas se não fosse essa habilidade da raiva e só que eu tive que aprender a dosar. Porque a nossa sombra é igual à nossa luz. Então, eu tive que aprender a dosar. Mas se não fosse essa raiva, essa energia da minha ancestralidade, eu seria uma tonta. Eu seria aquela mulher que fica aguentando maltrato. Entende? Então, foi tomar esse pai com tudo que ele era, com aquela energia agressiva que ele não soube dosar, que me fez ter energia para ir para a vida. Percebe? Então, quando a menina julga muito o pai, ela não toma essa energia. E também, quando ela julga a mãe, ela não toma o feminino, a amorosidade. Percebe? Porque agora você vai poder mudar essa autoimagem. Só que eu estou falando, eu fiz esse exercício para as alunas acharem de onde vêm os pensamentos ruins. Então, percebe, ó. Percebe o que você julgou. Minha mãe, vamos pegar um julgamento aqui que eu coloquei de exemplo. Minha mãe não ligava para mim. Minha mãe era fria. Aí agora a gente vai para a segunda parte do exercício. Você vai riscar meu pai e minha mãe e vai começar a analisar tudo que você julgou no seu pai é você trabalhando. Tudo que eu julguei na minha mãe é eu me relacionando. Então, vou dar um exemplo. Eu não achava que a minha mãe era uma pessoa fria, não ligava para mim. Aí hoje eu acho um namorado e eu acho que o meu namorado não liga para mim. Vamos achar essa memória e vamos trocar e voar desse lugar. Eu achava que meu pai era preguiçoso.
e não gostava de trabalhar ou gastava dinheiro à toa, com mulheres, com farra, com bebida. Hoje, eu não consigo desenvolver uma boa relação com o dinheiro, porque eu acabo gastando dinheiro de forma errada. Eu achava que meu pai era preguiçoso. Hoje, às vezes, eu desenvolvo essa preguiça em outra coisa da vida, acabo procrastinando. Entende? Porque nós dividimos programações com a nossa ancestralidade. E esse exercício não é para julgar pai e mãe, pegar na cruz, botar lá na cruz e falar, eu sou, não. É simplesmente para você tomar a vida, tomar a força da vida dentro do seu coração, agradecer e, ó, partiu mudar a procrastinação. Gente, eu demorei 3 anos, 4 anos para descobrir isso, vocês não têm ideia. Só essa ferramenta que eu estou dando para vocês. E aí, dentro do Mulheres Donas de Si, ali em mentoria, eu dou para as meninas a ferramenta de medo de abandono, medo da insegurança da troca, medo da traição, para elas terem noção. Porque quando, viu a Juliana contando aqui? Quando eu percebo o meu medo, o meu sentimento, na hora que eu tô ali, ela falou, na hora que eu tô ali conversando com meu marido, que eu vejo que o bloqueio tá querendo aparecer, tudo, eu já mudo a rota. Opa, vou mudar esse pensamento aqui. Percebe? Então, aqui depois vocês vão fazer isso, anotar, aí você vai listar essas 5 habilidades suas, que você pegou ali do que você julgou ser bom. E aí, dentro da sua autoimagem falha, que você julgou ser ruim, você vai escrever num caderno 5 decisões que você vai tomar com datas possíveis. 5 decisões que você vai tomar na sua vida ainda em 2023 com datas possíveis. Então, ó, eu julguei o meu pai, que ele era um procrastinador e não sabia gastar dinheiro, só gastava dinheiro com mulher e com farra e com isso e com aquilo. O que acontece? Eu não crio uma boa relação com o dinheiro e acabo gastando o meu dinheiro com o quê? Com coisas superficiais. Então, você vai anotar ali, eu vou ficar de olho nesse sentimento que é igual ao do meu pai, para achar esse sentimento e vou começar a ver se não é uma frustração que meu pai tinha, se não é um bloqueio de autoimagem que meu pai tinha, que ele se achava inferior. E aí você vai anotar alguma coisa para você validar isso de forma positiva e amorosa. Voar desse lugar de inferioridade que seu pai se via. Como, Vera? Tá aqui, ó, seu pai, sua mãe, sua família, seus familiares. Então, no dinheiro, seu pai ficava voando aqui. Ele que te ensinou a pensar assim. Aí você vai voar para o seu centro de amor. O que meu pai sentia? Insegurança? O que meu pai sentia? Frustração? O que meu pai sentia? Que ele não era bom o suficiente? Você vai pegar esse sentimento e vai voar desse lugar. Percebe? E aí você vai criar uma ação para isso. Então, agora, ao invés de me achar assim, eu vou criar uma habilidade, pegar uma habilidade dele. Qual era a habilidade do meu pai? Meu pai era bom em comunicação. E vou vender o meu produto com essa consciência de que eu sou sim capaz, que eu sou sim merecedora, que eu não sou inferior em relação a ninguém, eu só tenho que pegar novas habilidades, novos aprendizados. Ninguém é melhor que ninguém enquanto uma pessoa está treinando. É que uns treinam mais, outros treinam menos. Percebe? Isso eu vou vencer dentro de mim. Essa forma de me ver. Que eu julguei meu pai e agora isso está falho em mim. Porque eu estou me vendo assim. Eu estou me vendo. Eu achava que meu pai não sabia escolher. Que meu pai estava sempre fazendo escolhas erradas. Aí hoje eu tomo uma decisão e acho que eu estou fazendo escolha errada. Vou ficando com a minha autoimagem falha. Então, olha a importância de você escrever. É igual escrever uma lista de mercado. Quando eu começo a escrever uma lista de mercado, eu começo a ter noção do que precisa na minha despensa. E de forma cognitiva, eu ensino o meu cérebro a se comportar assim. Entende? A se comportar desta forma. Então, olha a importância de você olhar para isso de forma amorosa. Então, gente, essa é a ferramenta que eu queria dar a vocês. E quando vocês fizerem isso, vai ser poderoso, porque vocês vão acessar coisas que vocês nem imaginavam que vocês tinham. Medos que vocês nem imaginavam ter. Entende? Então, agora,
eu quero fazer uma reflexão com vocês, depois dessa aula que a gente teve aqui. Quando eu culpo pessoas, eu acabo pensando da mesma forma. Eu excluo a minha capacidade de resolver os meus problemas. Então, ontem eu expliquei na aula. O que é um padrão? Ó, padrão são formas que me ensinaram a pensar. Então, ó, eu estou aqui nesse ciclo de vida, ó, pequeno, nessa caixa pequena, me vendo de forma inferior. Aí eu quebro um padrão. Eu descubro que na autoimagem aqui do meu pai, ó, eu me via inferior na parte do dinheiro. Eu descubro que eu tenho um padrão também, igual da minha mãe, de comparação. A minha mãe se comparava muito, ela tinha autoimagem falha. Eu quebrei outro padrão. Eu desenvolvi uma habilidade para quebrar isso, mudar esse pensamento. Aí eu quebrei outro padrão. Quebrei outro padrão, quebrei outro padrão. Eu vou desenvolvendo um ciclo maior, eu vou expandindo a minha mente. Eu vou me desenvolvendo, eu vou mudando o pensamento. E aí, esse ciclo que era pequeno de relacionamentos destrutivos vai se quebrando. Porque eu começo a me conectar com homens de forma mais valorosa. Então, eu estou ali com um monte de padrão na minha ancestralidade me ver inferior em relação ao trabalho. Eu começo a quebrar, eu começo a me ver com valor. Eu começo a ver o meu valor. Eu começo a ver a necessidade de olhar para mim e começar a botar minha vida numa nova rota. Percebe a importância de você quebrar padrões e que ciclos iguais na sua vida? E o seu passado é o combustível da sua rota. Porque é na hora que eu sinto raiva de sentir isso, falo, chega de me ver com inferioridade, chega de me ver com desvalor, chega de me ver menor nessa situação, é que eu começo a parar de odiar a minha vida e passo a entrar na rota do que eu quero. Vai doer? Vai doer sair da zona de conforto. Não é fácil sair da zona de conforto. Porque seu cérebro quer ficar ali naquela caixa, ó, falando a mesma coisa, ó. Esse é seu cérebro, ele quer te proteger, ó. Ele quer manter a representação interna sua. Quando eu perco um gloss, eu perdi um gloss. Eu já luto pro meu cérebro. Você imagina perder uma autoimagem que ele tem. Ele só existe, você só existe com as representações que ele tem. Nossa senhora, eu lembro que quando eu falava assim pro meu cérebro, chega de sentir ressentimento, chega de sentir ódio, eu escolhi perdoar. Eu chegava a tremer, meu corpo chegava a tremer, do tipo assim, Vera, não tá chegando ódio aqui, ó, no seu corpo. Por quê? Porque meu corpo queria sentir raiva, ele queria ter a mesma representação interna que a minha mãe me ensinou do que era homem, que a minha avó me ensinou do que era homem, que o meu pai me ensinou do que era homem. Só que agora eu queria mudar essa representação. Eu não queria mais me conectar com pessoas que me tratavam com respeito. Percebe? O homem, tanto quanto o homem, tanto quanto a mulher, gente, eles têm representações internas do que é homem, do que é ser mulher. Então, às vezes, o homem, ele viu a infância inteira o pai trair a mãe. E aí, ele acha que é isso que é ser um machão. E isso destrói a autoestima dele. Destrói as conexões dele. Deixa a pessoa sozinha. Deixa a pessoa infeliz. Deixa a pessoa doente. Só que a pessoa tem aquela imagem dentro, interna no cérebro dela, da mente, do que ser homem. E aí, ela acha que isso é ser homem. E às vezes a pessoa é tão frustrada com o resto da área da vida dela, acha que isso é ser mulher. Que ela acaba sendo, pelo menos isso, ela acha que está fazendo bem. Sendo igual ao pai. Ou tem milhões de bloqueios financeiros e julgou o pai. Aí julgou ali o pai que o pai não sabia fazer dinheiro. Julgou o pai que o pai não sabia falar com a mãe. Julgou o pai que o pai traía a mãe. Na hora que faz dinheiro, na hora que vai para a vida, o que acontece? Ó, eu trabalhando e eu me relacionando. A mãe é você se relacionando. Tudo que você julgou na sua mãe é você nas relações. É a forma que você acha que sua mãe via. Cada um vai ter o seu bloqueio, mas já vai conseguir perceber bastante. Então percebe que às vezes para você parar de detestar a sua vida, você vai ter que fazer um movimento do que é representação interna na sua vida. Mudar pensamentos, mudar a linguagem e mudar a sua fisiologia. Lembra das minhas alunas aqui? Quando elas foram mudando bloqueios, elas foram ficando diferentes, porque muda a energia do corpo da pessoa. Muda tudo na vida da pessoa.
muda a vida da pessoa. E não vai mudar do dia para a noite, mas vai começar a melhorar a energia, a autoconfiança, a autoestima. Você não vai mais sair de uma relação que você caiu e vai pegar essa raiva e vai jogar fora. Você vai saber que agora você tem que pegar a raiva e jogar na sua rota. Poxa vida, de novo atrair esse cara mentiroso. Que raiva. Pega essa raiva e fala, agora eu vou ter um relacionamento de valor. Eu ensino as meninas a fazerem isso. Vai lá na representação interna do que é homem. Muda o que é a representação interna. Vai soltando, eu escolhi perdoar. Eu vou mudar essa representação do que minha mãe me ensinou a ser homem. A minha mãe nunca me falou que eu não estou me conectando de forma correta. A minha mãe nunca me falou que eu estou me conectando com desvalor, que eu estou me doando demais, que eu estou entregando muito, porque eu estou me vendo com desvalor. A minha mãe nunca me ensinou isso. A minha mãe nunca me ensinou a me acolher, a me amar, a me ver com valor, porque ela também não teve esse acesso. Percebe? Então, gente, eu quero dizer aqui para vocês que eu vou acompanhar vocês nessa nova rota. Eu vou acompanhar vocês nessa condição. Vocês ficam com o meu telefone. A gente vai mandando mensagem. Vera, eu tô sentindo isso. Eu preciso trabalhar isso. E vocês vão fazer a maior parte do processo. Porque a gente precisa de um mentor para acompanhar a gente, mas quem faz a maior parte do processo é vocês. E na hora que vocês começam a soltar isso, eu falo assim, começa a cantar a música da Elsa para vocês, né? Porque vocês vão ficando livre de uma energia ruim. Vão ficando livre do que vocês acreditaram ser e merecer. Vocês vão quebrando bloqueios que estão, tipo, os meus estavam há 40 anos carregando. Percebe? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que essa condição que eu vou fazer aqui no método Voe, no curso, é justamente para quem está aqui comigo, me acompanha, as meninas, e vai ser uma condição única. Pela última vez vai ser dessa forma, porque depois a gente vai mudar a forma de como vai aumentando o número de alunas, a gente muda a forma de fazer essa entrega. Não consigo fazer tão personalizada. Então, eu vou fazer as aulas ao vivo com vocês. Quero falar aqui para vocês que eu vou acompanhar, vou fazer as gestões das aulas ao vivo. Então, às vezes, quando eu tenho poucas alunas, eu vou individualmente no Zoom, como eu fiz com a Juliana, individualmente no Zoom. E vou lá e trato pontualmente um bloqueio da minha aluna. Tem um e-book de ansiedade dentro do curso, que são tarefas para você fazer. Tarefas para você fazer. Nós temos também ferramentas mentais para você usar uma por dia. Você imagina como seria o seu ano, esse ano de 2023, se todo dia você fizesse uma ferramenta mental? Se todo dia você parasse e fizesse uma mentalização, como teria sido esse ano para você? Como teria mudado a sua vida? Todos os dias esse ano eu fiz uma ferramenta mental. E mandei para as minhas alunas e fui acompanhando, e quando elas não estavam bem, elas me falavam. Percebe que você ter um acesso para você fazer isso, para você usar durante um ano, para você tomar, você vai lá, acessa uma mentalização. Faz a diferença na sua vida. Em 360 dias, uma única ferramenta, podia ser até a mesma, já muda você. Imagina todas as ferramentas que eu coloco lá. Então, é isso que eu quero convidar vocês. É 1,9 por dia. 1,9 por dia. Que você vai ter acesso a todas essas ferramentas, a mentalização, a gestão das aulas ao vivo. Então, enquanto eu conseguir, eu sempre falo isso para as meninas, enquanto eu conseguir, eu vou dar esse atendimento individualizado, o melhor. Por quê? Porque você rende muito mais. E para mim, o resultado de vocês é o que importa. Enquanto eu conseguir, eu vou acompanhar vocês um a um. Não só por mensagem, mandando mensagem, mas também ali, ó, nas aulas ao vivo. Então, voar do lugar de desvalor é mais uma decisão que você vai ter que treinar as suas emoções, vai ter que treinar a regulação emocional, vai ter que treinar a sua vida. E eu acho que você vale muito mais que isso. Mas esse curso eu quis fazer de uma forma acessível.
Então, mas aí você sente medo, Rose. Sabe por que você sente medo? Porque às vezes você tem milhões de bloqueios de relacionamentos, memórias. E aí, olha que legal, você está falando aqui comigo, mas a gente tem que trabalhar isso de forma subconsciente. E o que eu falo para as meninas aqui? Que através das mentalizações, através dos bloqueios mentais. Para você não se preocupar com isso agora. Porque você começa a fluir tanto a sua energia começa a ficar tão boa que isso aí você vai tirar de letra. Você é como se o seu problema tivesse aqui hoje, ó. Seu problema tá aqui e você tá aqui, ó. Você é pequenininha. Mas quando você começa a treinar a sua mente e mudar a sua autoimagem, você começa a ficar maior que o seu problema. E aí você vai ver que se relacionar é natural, assim como a gente está se relacionando aqui. Não é para ser aprovada, não é para ser aceita, não é para ser amada, é para troca, para você ter uma vida sentimental saudável. E isso se torna leve, porque você já não vai mais com peso. E nem com julgamento, porque às vezes você tem tantos julgamentos de homens que te machucaram, que aí agora você não vai para um relacionamento mais leve, não se permite, porque você fala assim: ah, eu não vou fazer o mesmo que fizeram comigo. Eu não vou fazer o mesmo que fizeram comigo. Eu não gosto tanto dele, eu não vou iludir ele. Percebe? Ainda é dor. Então é como se a gente tivesse fraturas emocionais e quisesse se relacionar com o novo. Ó, eu tô indo com um monte de entulho emocional, ó. Tá aqui, ó. Ó meus entulhos emocionais. Eu tô indo cheia de entulho emocional, querendo, carregando peso, querendo criar o novo na minha vida. Você percebe? Você começa a querer criar o novo, cheio de saco de entulho emocional. Entende? Eu vou deixar lá no Instagram para vocês, vou deixar o link aqui para quem quiser do curso, da aula que eu dei, do curso Mulheres Donas de Si. E aí eu vou acompanhando vocês. É um prazer ter vocês comigo. Eu acredito que vocês. Então, mas não adianta falar isso se você não sente. Viu, Rose? Ai, peraí, caiu meu celular. Não adianta. Lembra aqui, ó. Olha que legal. Você está dando um exemplo maravilhoso. Vamos voltar aqui, ó. Aqui. Ó, você está voando aqui, ó. Na área sentimental. Você está voando fora, ó. Você ainda não viu o que você sente. Então, você tá partindo você em dois. Porque aqui, ó. É como negar uma parte poderosa do meu cérebro, da tomada de decisão. O que que acontece? Você tá penso, sinto e escolho. Eu penso, eu sinto que eu posso machucar ele por não gostar dele e escolho não ficar. Entende? O se dar uma chance, você tem que ter uma conexão, você tem que ter uma abertura. Então, se você tem um monte de bloqueio, você está expelindo. Lembra a Juliana? Não sei se estava aqui a hora que a Juliana contou, que ela nem atraía relacionamento porque ela tinha medo de traição, de abandono, de dor. Então, percebe que você vai ter que mudar memórias. Você tem uma representação do que é homem, do que é mãe, do que é pai. Então, às vezes, o que você tem como homem, a frequência que você. Ó, a frequência que eu tenho aqui como homem é aquele homem que meu pai era, para minha mãe. Olha que louco que é o cérebro. E aí, eu tenho até carinho por essa pessoa. Só que eu estou indo com a intenção errada. Se eu ficar me conectando a ela agora, às vezes eu não estou vendo que eu estou querendo uma segurança. E por isso que não dá liga. Entende? Então você é mulher, você quer um relacionamento que você tenha atração, que não seja por segurança, entende? Não é por segurança, então você já está querendo um relacionamento por estímulo, por sentimento. Entendeu? Eu vou deixar o link aqui, e aí vocês se pensem, faz toda a diferença, vocês pensarem, ter alguém para ajudar a pensar. Por quê? Porque tudo que eu penso e sinto está baseado no que eu sei. Ó, olha que louco. Tudo que eu penso e sinto está baseado no que eu sei. E aí, o que eu sei já me trouxe até aqui. E era isso que eu fiquei voando muitos anos ali. O que eu sabia já. Aí, quando o povo. Eu entrava na internet, gente, eu estava tão perdida no rolê, tão perdida, que eu falava assim: como assim ter uma nova mentalidade? Como assim? A pessoa me ferra e eu que tenho que ter uma nova mentalidade? Vocês que vai todo mundo tá maluco.
Agora o outro me ferrar é mudar a mentalidade. Percebe que eu ainda estava com aquela inocência, a justiceira, a guerreira, porque eu queria salvar a meu pai, eu queria salvar a minha mãe, eu estava olhando para a dor, eu estava aqui, ó, me relacionando, olhando, eu tinha me relacionado, né, uma vida inteira, olhando com base no automático do que eu tinha recebido. E aí eu me sentia mal, porque quando eu vi uma cena no meu casamento, eu falava, não vai fazer isso comigo, não. Nenhum homem vai fazer isso comigo, não. Não sou trouxa igual a minha, ó, não sou trouxa igual a minha mãe, não. Eu não sou trouxa igual a minha mãe. Julgava que minha mãe era trouxa. Assim, eu não tomava minha mãe e nem a paciência do feminino. Percebe? Cada um vai ter o seu bloqueio. Mas a minha representação interna do que era homem era que homem era cachorro, traidor, cafajeste, que não cumpria o que falava. Então, externamente, eu fazia toda aquela cena, aquela máscara social de boa mulher, só que dentro de mim, os meus pensamentos era que homem era cachorro, sem vergonha e traidor. E aí eu pensava e me sentia mal com quem eu era. Pensamentos negativos. Porque eu não via que a minha autoimagem era falha, que eu achava que eu não era uma boa mulher, igual eu julguei a minha mãe. O feminino da minha ancestralidade. Todos os femininos eram péssimos, só eu era boa. E aí, o que a boa trouxe? A boa atraiu a mesma coisa. Porque eu fiz o contrário em desequilíbrio. Eu quis me defender demais. Eu não tomei o feminino. Eu não honrei. Eu desonrei, né? Então eu tive que voltar para casa para entender como eu pensava. E aí, quando você tem alguém para te ajudar a pensar, não é que você vai mudar amanhã, mas você vai falar assim: nossa, a Vera falou isso, é verdade. Eu estou criando isso. Só que você não vai mais se sentir uma bruxa porque você está sentindo ódio. Vai falar, não, vou pegar essa raiva, vou jogar na minha rota, vou parar de ser infantil. E vai ser uma luta interna, porque foi o que eu falei, eu estava sentindo recém. Uma vez eu estava lavando louça, eu conto isso para as minhas alunas, eu lavando louça ali, gente, acho que se, eu juro, se pudesse medir a temperatura do meu corpo, acho que eu ia ferver a água. Eu estava lavando a louça, começou a vir um ódio no meu corpo, um ressentimento tão grande, um ódio, um ressentimento, um ódio, um ressentimento, que eu virei, olha que louco, o que eu ensinei aqui. Peguei a representação interna do que era homem. Peguei a memória que estava vindo, que começou a me dar ódio. Meu corpo estava sentindo ódio. E aí eu declarei. Tirei essa memória, amassei ali, joguei na água. Imaginei que aquilo estava indo junto com a água. Até hoje, quando... Porque quando você está lavando louça, ou quando você está fazendo um trabalho manual doméstico, às vezes você entra em hipnose, porque você começa a entrar em memórias ruins. E aí, olha que louco, eu comecei a amassar essa memória, fingi que estava lavando, jogando pelo esgoto, estava indo, e declarei: eu escolhi perdoar, eu escolhi amar, eu escolhi mudar a rota do meu pensamento. 3 vezes. Amassei de novo e falei. E na mesma hora eu senti, olha que loucura, uma raiva gigantesca e um ódio, que é o que eu sentia, tipo a energia da minha avó, que eu tinha julgado a minha avó, que ela era ruim. Então, olha, eu conto isso para as meninas, a ruindade estava em mim, a ruindade que eu joguei na minha avó estava em mim. Só que se não fosse essa energia da minha ancestralidade, eu seria aquela mulher boazinha, otária. Então eu peguei essa energia, trouxe de volta, aí eu senti aquilo no meu corpo queimando. E aí eu falei no meu corpo, acabou isso, eu escolhi perdoar, eu escolhi amar. Por quê? Porque olha que louco, eu senti essa raiva toda, e aí, para eu não ficar sentindo a raiva, eu pegava, mandava mensagem pro meu ex-marido xingando, brigando. Porque você é isso. E aí eu alimentava um ciclo de toxicidade na minha vida, que não acabava nunca. Ó o ciclo que eu contei aqui na aula. Eu fui quebrando o ciclo. Eu quebrei esse padrão. Depois quebrei outro. Depois quebrei outro. Depois quebrei outro. Por isso que eu falo para as meninas, esse papo da internet, de relação tóxica, de abusivo, de gente narcisista, só está alimentando mulheres sem autoestima, porque a mulher entra num papel de vítima. Sem querer, coitada, porque ela não sabe que ela vai ficando tóxica.
E aí, nesse momento que eu governei a minha raiva, o meu ódio, o meu ressentimento, eu ainda tive que diluir muito, gente. Só que nesse momento foi o dia que eu decidi. Eu ainda não tinha perdoado. O perdão não estava ainda no meu corpo. Só que eu declarei, entendeu? Que eu não ia mais ter aquele padrão de ficar mandando mensagem sendo tóxica. E aí eu fui quebrando pequenos padrões. E aí a raiva vinha de novo, aí eu sentia, deixava a raiva sair. Tem técnica, se a aluna tem muita raiva, tem técnica para você tirar isso, deixar, para você não ficar jogando no outro. Porque senão você vai para um novo relacionamento, o cara faz assim, ó, você já descarrega na pessoa, você destrói a pessoa, percebe? E aí você cria o mesmo relacionamento tóxico de antes. Entende? Então é isso que eu quero deixar para vocês aqui. Percebam se vocês não estão amando odiar a vida de vocês, se vocês não estão amando odiar a rota que vocês estão, se vocês não estão amando odiar e deixando essa raiva ir jogando no outro, não trazendo para você e falando, agora eu vou para esse destino, agora eu vou para essa rota e eu vou reconstruir a minha vida. Eu tendo a idade que eu tiver, e passando o que for, eu vou reconstruir isso aqui em mim. Eu vou reconstruir as minhas imagens mentais do que é homem, eu vou reconstruir as minhas imagens mentais do que é feminino, eu vou reconstruir no meu tempo e na minha realidade. Percebe? Eu vou aumentar minha autoestima, eu vou me posicionar com mais segurança, com mais autoconfiança. Parar de me distrair. E vai ser no tempo que for, vai cair, vai usar. Igual eu fiz aqui, ó, cair, contei para vocês, caí, peguei aquela raiva, joguei numa decisão, fiz o gatilho, troquei a memória. É assim que a gente vai fazer junto. Então, gente, é isso que eu quero deixar para vocês. O investimento, eu queria criar um curso acessível para mulheres que não têm condição de pagar uma mentoria cara. Eu queria criar um curso acessível que eu pudesse acompanhar as mulheres. Eu queria criar algo acessível para que as mulheres, porque o meu desejo realmente é transformar as mulheres, que elas não passem pelo que eu passei, pela dor que eu passei de autoestima e autoimagem, que elas tenham uma vida diferente, uma rota diferente, que elas aprendam a criar novos destinos, façam o que eu fiz. Como eu disse aqui, eu passei muita coisa que muitas mulheres podem cortar o caminho. Não é que não vai sentir, mas é um caminho cortado. Eu fico muito feliz quando eu vejo as alunas falando, nossa, sabe como eu fiz, Vera? Hoje de manhã eu comecei a ter aquele pensamento ruim, minha última aluna falou isso, e eu liguei a música no carro. E comecei a trocar essas memórias de jogar no sol. Comecei a trocar essas memórias de jogar no sol. Ah, eu vou colocar. Eu comecei a jogar essas memórias no sol, Vera. Joguei longe essas memórias de mim e comecei a cantar e mudar a minha fisiologia. Ainda sinto raiva, ainda sinto ressentimento, mas já consegui mudar, porque eu ia para o trabalho chorando. Eu ia para o trabalho triste. Então, isso é muito bom. Isso é recompensador, entende? É você ver a pessoa mudando a rota dos pensamentos dela. E não é que ela vai ficar ninja amanhã. É que ela decidiu. E é isso uma libertação para nós mulheres. Porque quando uma mulher aprende a amar, ela ama com mais qualidade e ela cura outras mulheres. Cura os filhos, cura sua casa. Começa a honrar realmente seus filhos. Isso é maravilhoso. Então, gente, eu quero desejar aqui uma boa noite. Eu estou lá no Instagram, daqui a pouco, se vocês quiserem me chamar. E eu vou deixar aqui o link. Vou encerrar aqui, vou deixar o link para vocês. E eu espero ter feito a diferença só com essa ferramenta de autoimagem na vida de vocês. Que isso realmente é o meu desejo de todo o meu coração. Então, fiquem bem. Muito obrigada por quem participou. E compartilhem a live com uma mulher. Para você ajudar uma outra mulher a curar a vida dela e se ver com mais amor. Eu costumo dizer que você falar, vou voltar a fotinha aqui da minha menina. Se eu pegasse essa mulher aqui, separada, e falasse para ela, você tinha que ser diferente, e eu falei muitas vezes, eu neguei ela muitas vezes, eu não estaria sendo impiedosa comigo. Porque nada poderia ser diferente com a consciência que eu tinha. Mas você manter a consciência e abrir o olho de outras mulheres, você pode, sim, mudar a rota de vida de outras mulheres. Para mim, nada poderia ser diferente. Só a partir de agora que eu estou construindo. Mas, para outras mulheres, pode ser. Muitas mulheres
acabam nem imaginando o que sentem quando estão casadas ali, se veem menor que o marido, não se veem do mesmo tamanho, se veem menor, inferior. Ou porque ele paga as contas e elas começam a se botar numa situação menor. Eu fazia isso o tempo todo. Eu era o cocô do cavalo do bandido e ele era o the best. Percebe? Eu me colocava, eu não estava nunca do mesmo tamanho. Eu sempre era uma menina ou uma adolescente estourando, fazendo o que eu queria. Quando uma mulher faz isso, ela se torna infeliz, porque ela não consegue sair da relação à maturidade que ela deseja. E isso não é do dia para a noite que a gente conquista, mas só de você ajudar outras mulheres a terem esse alvo, para mim nada poderia ser diferente. Pode ser a partir de agora, mas para vocês, para mulheres que estão casadas, para mulheres que estão solteiras em ciclos destrutivos,